noite a todos. Como vocês passaram, hein? Espero que bem, espero que já tenham pago todas as suas contas, né? Hoje, dia 10. Nunca esqueça, pague-se primeiro. Aqui no canal a gente dá dicas financeiras também para você. E uma das dicas é pague-se primeiro. E a gente vai ver até alguma coisa nesse sentido na Bíblia. Aqui, como pagar, o quanto pagar, por que pagar. E como assim pague-se primeiro? Eu vou explicar isso no final do vídeo. Segue aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Tem muita gente nova vendo aí os vídeos, gente que não está se inscrevendo. Aí o YouTube não vai lhe entregar mais esse conteúdo, né? Então, se você gostar, ou agora ou mais adiante, né? Mais para o fim do vídeo, você se inscreve. Vamos lá então. Hoje a gente vai para a parábola dos lavradores malvados. Marcos, livro de Marcos 12. Vamos lá? E começou-lhe a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apredejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhe outro. E a estes mataram, e a muitos outros, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola. E deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para o que apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que é homem de verdade, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram, e disse: De quem é essa imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente,
depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos que estão no céu. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se deles um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse: Pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas da viúva, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam o quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejara, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Muita gente pode achar aqui que até com essa última palavra, essa da oferta da pobre viúva, né, que deitou ali apenas 2 moedinhas, tem muita gente que pode achar que a gente está falando simplesmente de dinheiro, né, de ofertas, de o que dar. Mas na verdade, pessoal, o que a gente está falando aqui é do que você oferece a Deus. E a gente não está falando de dinheiro. A gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de bens, a gente não está falando de tesouros propriamente, que você deixa lá como dízimo da igreja. Já falei para vocês, é importante sim dar o dízimo, claro que é, para que a igreja possa levar a palavra do Senhor mais adiante. E se a sua igreja não está procedendo dessa forma, então trate de mudar de igreja. Se a sua igreja você vê que ela não segue os princípios de Deus, não segue os princípios que deveria
seguir da Bíblia, então, e quando eu digo igreja, eu falo inclusive o seu pastor. Você não vai estar numa igreja em que o pastor está lá nas boates, está lá na festinha, está lá, enfim, ele está lá pecando, né? Essa não é uma igreja para você. A sua igreja é aquela onde você, além de se sentir bem, sabe que nela é falada a palavra de Deus, e não só falada, mas que os homens seguem na palavra, tentam seguir o mais próximo possível da palavra. E lhes digo, é difícil, não é fácil não. Vocês não acham que é barbada? Comecei a ler a Bíblia, agora me tornei um cristão, me tornei temente a Deus. Não, gente. Não, isso são anos de estudos até você conseguir dizer que você conhece a Bíblia. Eu mesmo vivo dizendo, eu não conheço. Todo dia eu aprendo mais um pouco, eu aprendo aqui com vocês, assim como vocês aprendem comigo. Estamos em comunhão, estamos orando a Cristo, estamos nos tornando íntimos de Jesus Cristo. E essa oferta é justamente isso. É quanto você dedica do seu tempo, porque lembre, nada mais valioso do que o seu tempo a Deus. Quanto você dedica a Deus, quanto você dedica do seu tempo a Jesus Cristo. E lembre que no começo do vídeo eu falei, paguem-se primeiro. O que quer dizer com isso? Você tem que ter também as suas economias. Não é só dar o dízimo, assim como não é dar só o que sobejar, só aquilo que sobrar que não está lhe fazendo falta. Não. Mas quem sabe, além de você dar o dízimo, você dê o dízimo para você mesmo, para os seus investimentos, os seus 10%, no mínimo. Aí você vai ver que, como eu já falei aqui, Deus vai te honrar. Lhe honrar, quando eu falo Deus lhe honrar, é você ter uma vida plena, uma vida próspera. Porque Deus não nos quer na pobreza, Deus não nos quer passando dificuldade, passando fome, passando necessidade das mais básicas. Deus não quer nada disso, gente. E por isso que eu volto a dizer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer por merecer, e Cristo, nosso Senhor, vai então nos honrar. Isso pode ter certeza. Honre a Jesus Cristo, honrando a si mesmo. Não esqueça jamais, você é filho de Deus. Você é filho do Espírito Santo. Você é filho de toda a linhagem de Jesus. Você é irmão dele. Então, honre isso. Honre o nome de Jesus acima de tudo. Se você acha que alguém tem que ouvir essa palavra aí, ouvir um pouco mais da Bíblia, a Bíblia falada aqui no nosso canal, chama ele para cá, compartilha esse vídeo com ao menos uma pessoa, se inscreve no canal e nos vemos amanhã. Amanhã, quarta-feira, 7 horas da manhã, nos vemos então. Sempre 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Não esquece, ativa o sininho. Deus abençoe a todos vocês. Amém.